Vamos lá. Bom dia para vocês. Eu sei que muita gente está atencioso para poder eu postar esse vídeo, né? É, Agora que eu estou conseguindo fazer, né? Fazer essa gravação para vocês. E hoje, pelo menos nesse primeiro momento, eu vou estar explicando como que vocês vão estar resolvendo aquele primeiro exercício que foi comum para todos, tá? Então, depois, no segundo vídeo, vem o exercício 2 que já foi individual, para eu explicar como que vocês vão estar resolvendo essa situação. Com relação a prazo, como eu que demorei para poder fazer essa gravação, né, eu vou estar ajustando isso com vocês, né, e isso aí vai estender até domingo, né, para poder fazer a postagem. Vamos lá então, começar a resolver esse primeiro exercício. Esse exercício é aquele que eu levei impresso na primeira aula e que foi igual para todo mundo, tá? Então, o que é o objetivo nosso aqui? É a gente fazer o fluxo de caixa dessa empresa e registrar corretamente e adequadamente aquilo que a gente tem. A companhia GPC, que é gastando pilha da calculadora, apesar de manter a regularidade nas vendas, vem apresentando insuficiência de caixa. Para possibilitar uma melhor administração financeira da empresa, o seu diretor administrativo solicitou ao Departamento de Contabilidade a elaboração do fluxo de caixa projetado para os próximos 6 meses. No momento, a companhia GPC apresenta a seguinte previsão de dados financeiros para os 6 últimos meses do ano. Então aqui nós temos nesse item 1 a nossa previsão de vendas para os 6 últimos meses, tá? Eu vou pegar esses valores e vou lançar lá embaixo. Então, primeiro mês, que é o julho, nós temos 13.500. Observem que eu vou estar preenchendo no total das vendas, tá? No agosto, 13.800. 13.900 no setembro. Ops. Não vou editar não, tá, gente? Se eu errar aqui, eu volto e a gente refaz o que a gente tiver errado. 14.500. Novembro, 13.800. E dezembro, 15.000. Vamos formatar isso tudo aqui como moeda. Eu informo para vocês esses dados e é a partir deles que nós vamos trabalhar. Por que eu gosto de colocar o total das vendas aqui em cima? Porque a partir dele eu vou ter uma série de outros cálculos que eu vou ter que fazer, como por exemplo os recebimentos das vendas, os impostos e por aí vai, tá bom? Então, primeiro dado nosso foi isso aqui. Então, item 1, primeiro pedaço dele, morto. Nós vamos colocar aqui uma cor, vamos colocar um azul, né? Para ficar bem distinto, porque já tem um trem amarelo ali embaixo. E eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. Primeira observação desse item: no total das vendas mensais, 50% à vista, o recebimento delas ele é feito à vista, 30% com 30 e 20% com 60 dias. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai estar fazendo. 50% é recebido à vista. Então, olha cá. Venda barra recebimento à vista. Aqui eu esqueci de fazer a meleca da formatação. Vou formatando aqui na medida que eu vou estar preenchendo com vocês, tá bom? Então, vou ajustar essa formatação aqui. E aí a gente vai continuar o preenchimento. Tá? A questão de instantes aqui a gente faz essa formatação. Beleza. 50% à vista. Então, olha, 50% disso aqui
vista. Beleza. Aí nós temos a outra informação. 30% para 30 dias. Então aqui no 30 dias, 30%. E 20% com 60 dias. Ops. Vamos ver a correção. Deu errado. É 20%. Ok. Então, essa é a nossa situação. Então, esses 4 valores representam as movimentações a partir do primeiro mês do nosso fluxo. Então, eu vou dar até uma marcada nele aqui. Vamos colocar um azulzinho meio claro, um cinza, né? Aqui, esse segundo cinza. Tá? Então, vou marcar essa turma toda. Então, essas cores aqui estão iguais justamente para poder indicar que esses 3 valores foram obtidos a partir desse aqui e do dado constante de observação 1 do item 1. Vamos lá? Vamos continuar então a fazer a mesma situação. Eu vou ter o mesmo procedimento. Então, eu vou ter 50% aqui. Eu vou ter 30% aqui. E eu vou ter 20% aqui. Para poder adiantar, né, eu já vou dar uma esticada no bicho aqui. Já preenchi todos os meses. Entenderam por que eu sugeri para vocês estarem utilizando o computador pessoal de vocês para a gente poder estar ganhando agilidade na nossa disciplina? Eu vou marcar aqui o que eu costumo falar que é a nossa escadinha, tá? Ou seja, os valores e as suas resultantes eu vou colocar com a mesma cor. Vamos lá. Setembro a mesma coisa, eu vendi e depois eu recebi. Vou colocar essa cor de por fugido. Outubro a mesma coisa. Vou escolher uma outra cor. Como vocês não estão aqui perto de mim, eu vou perguntar para mim mesmo, né? Vamos colocar esse amarelo esquisito. Parece mais um terracota, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. Vamos colocar um verdão mais forte. E, por fim, o de dezembro, que a gente só vai receber 50% dele. Tá bom? Vamos colocar uma outra cor. Vamos colocar esse azul esquisito aqui. Beleza. O que aconteceu aqui? O que essas cores nos mostraram? Em julho eu recebi todas as vendas que eu efetuei nela. Então, a venda e aqui os recebimentos à vista, 30,60. Venda, recebimento à vista, 30,60. E assim sucessivamente. No nosso balanço patrimonial, apareceria aqui em janeiro os 20% que ainda faltam receber de novembro, né, aliado a 30% do de dezembro. E no de fevereiro vai ter os 20% de dezembro, que ainda vão ficar faltando. Então isso aqui, se a gente tivesse que continuar, esse colorido nos indicaria o que falta a gente preencher. Com relação às receitas, por enquanto, ok. Agora nós temos a segunda observação. Os impostos sobre as vendas giram em torno de 5%. E a comissão sobre as vendas, a comissão dos vendedores, são de 3%. Os gastos com propaganda e publicidade são de 2% sobre as vendas e são pagos no mês subsequente. Ou seja, eu apuro o imposto pela competência, mas eu só vou pagar no mês subsequente. Eu investi na propaganda, gastei no mês, é um gasto, ainda não virou um desembolso, mas só vou desembolsar no mês subsequente, né? Então, isso aqui eu vou colocar no nosso fluxo. Vamos lá, vamos colocar aqui rapidinho, né?
Isso aqui é jogo rápido. Os impostos. Vamos colocar o percentual aqui. 5%. As comissões. 3%. Essas comissões, como eu não coloquei, não especifiquei nada para vocês, vamos considerar que elas já estão com encargos, tá? Depois eu vou estar explicando para vocês essa situação de encargos. E 2% à base da propaganda. Por que eu falei que eu tenho que explicar essa situação de encargo? Porque comissão, quando entra no salário do camarada, no contrassusto, ela vai fazer parte das verbas indenizatórias também. Então, a gente tem que sempre lembrar que pagou comissão que seja, tem que ter encargo, tá? Depois. Então, vai fazer parte das férias, vai fazer parte do FGTS do mês, consequentemente da multa do FGTS e do 13º, tá bom? Então, quando vocês fizerem comissão, preferencialmente pagando por dentro do contra-cheque do camarada, né? Tem que lembrar que a comissão ainda vai acarretar alguns encargos. Então, sempre que você for estipular valores de comissão, fiquem atentos às convenções de sindicato. E se não tiver nada de diferente na convenção, lembra, entrou no contrassusto do sujeito, vai ter que fazer esse ajuste, esse provisionamento das verbas rescisórias, tá bom? Vamos lá, vamos puxar aqui. Aqui a gente pode até puxar o total das entradas já de uma vez, antes de partir para o próximo. Total das entradas, eu só vou registrar aquilo que está nessas 4 células aqui. Essa primeira não entra, tá bom? Que a primeira é só para eu ter base para apurar esses valores aqui, que são percentuais da nossa receita. Então isso aqui, quando a gente chegar lá na contabilidade de custos, na gestão de custos, vocês vão chamar essa turminha aqui de despesa variável. Total das nossas entradas, então, vai ser, de uma maneira geral, toda a soma do intervalo que vai estar aqui. Ok. Aqui eu já estou registrando parcela da venda que eu recebi à vista, ou com 30, ou com 60 e até mesmo outras entradas. Preenchi para cá. Pronto. Essas são as nossas entradas. Agora nós vamos apurar os nossos impostos. Olha só. Vamos apurar os impostos, a propaganda e a publicidade. E vão lembrar que tem uma informação importantíssima aqui. E só são pagos no mês subsequente, tá? Isso aqui é informação extremamente importante para a gente. E a gente não pode esquecer. Então, tudo aquilo ali que a gente vai apurar com base na receita do mês vai ser pago somente no próximo mês. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar a receita vezes a minha comissão. Vou dar uma travadinha básica aqui. Porque quando eu faço essa trava, ele vai permanecer com essa referência. Vou fazer a apuração da comissão, mesma coisa. Multiplico e ponho uma travinha básica aqui. Quando eu falo trava, gente, é esse cifrão, tá? Então, aqui também vocês vão aprender a mexer um pouquinho em Excel. Aqui, a propaganda. E é uma ferramenta que a maioria dos estudantes de contábeis e de administração ainda não tem uma desenvoltura. E vocês têm que desenvolver isso. Esses valores aqui que eu encontrei, eles são baseados nesse camarada aqui, tá bom? Então é só lembrar. Vamos lá, preenchendo, eu posso simplesmente arrastar e ele já faz o cálculo todo bonitinho, tá bom? Todo fino aqui. Beleza. Item 2 do primeiro tópico, morto. Então vamos dar uma tintada nesse camarada aqui também. Tá, vamos pegar o azulão. O azulão eu acho que escolhi foi esse, né? Isso. Beleza. Tem esse treco de amarelo aqui.
acho que foi o Luiz, né, que até identificou que ficou meio perneta. Na realidade, esse fluxo, eu peguei de um fluxo que estava começando num ano. E naquela pressa, naquela ânsia de levar para vocês, eu fiz alguns ajustes e esqueci desse aqui, tá? Então, a falha foi minha, Ctrl+C, Ctrl+V. Nós vamos suprimir esse item 2 aqui. As duplicatas a receber relativas às vendas efetuadas referente às vendas já efetuadas devem ser calculados com base no faturamento descrito no item 1. Então, nós vamos abolir essas primeiras aqui, justamente em função da informação ter ficado vaga, tá? Essas mocinhas aqui. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos passar para o item 3. De acordo com o setor de compras, a previsão de pagamento a fornecedores é de 3.800, 3.900, 4.200, 4.800, 5.300, 5.500. Vamos lançar isso aqui já no mês, tá? Não falou nada de ser no mês subsequente. Então a gente já vai fazer o pagamento dele aqui no mês. 3.800, 3.900, 4.200, 4.800, 5.300 e 5.500. Ok, vamos formatar como moeda para ficar tudo bonito, né? Para ficar tudo bonitinho. Vocês vão ver, vocês vão acostumar comigo, cambada. Eu gosto muito das indicações, das unidades, dos números que a gente trabalha. Se é moeda, indicar que é moeda. Se é percentual, indicar que é percentual. A gente pode, em alguns casos, indicar que valores em reais, se na tabela só tiver valores em moeda. Como essa tabela aqui tem moeda e tem percentual, eu não vou fazer uso desse indicativo, eu coloco o R cifrão. Nas minhas atividades, se você quiser colocar só o cifrão para indicar que é moeda, esse número não tem problema, tá bom? Então, esse item 3 também está morto. Vamos lá, 3 morto. Vamos tintar ele de azulzinho, né? Aí depois a gente fala aqui, olha, o setor de pessoal informa a seguinte previsão de gastos com salários e encargos sociais. Média mensal de 2.500. No mês 1 da série, vai haver um acréscimo de R$500 referentes à indenização trabalhista. E nos meses 5 e 6 da série, devemos pagar a gratificação natalina, tá? Vamos lançar então nosso salário, nossos gastos com salários e encargos sociais, se está correto ou não, como é que achou isso? Depende, a gente só tem que fazer o lançamento aqui do fluxo. Vai chegar um ponto que vocês vão ter que fazer todos esses cálculos para conferir os valores. Mas aqui o importante para a gente é só mexer no fluxo de caixa, tá? Mais para frente a gente vai trabalhar com isso. Então, 2.500, exceto no primeiro mês, e nos meses 5 e 6 nós temos o 13º, tá? Então a gente vai trabalhar dessa maneira. Como a empresa já existe, né, nós vamos considerar o 13º, inclusive, integral. Vamos lá, folha de pagamento, então, 3.000 aqui, porque tem um treco lá que eu falei. 2.500 aqui, 2.500 aqui, 2.500 aqui, 3.750 aqui, né? Só para a gente não confiar nessa altura da madrugada, na minha cabeça. Olha lá, 3.750 aqui. Isso aqui equivale ao 13º. Eu não falei daquela prerrogativa de salário pago no 5º dia útil do mês subsequente. Isso aqui é só um exemplo para poder vocês estarem praticando, tá bom? Então, aqui nós já temos a nossa situação de salário. Formatando o bicho, ok. Vamos formatar aqui também, bonitinho, para poder ficar meleca, para poder ficar fino. Outros desembolsos, por enquanto a gente não tem, mas nós vamos ver até no final se tem alguma ressalva. Nós temos aqui uma linha de empréstimos que nós vamos ver se tem alguma ressalva. Que meleca desse mouse meu aqui, ele não está
me obedecendo legal. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, isso aqui, morto também. Né? O item 4, morto. Previsão das despesas administrativas. O valor mensal do aluguel do prédio é de 500 e um aumento a partir do quarto mês da série. Então, aluguel, 500 conto. Só que lá no mês 4, nós tivemos um aumento de 10%. E aqui a gente tem a manutenção desses valores, tá bom? Então, ó, 500 nos primeiros meses, é a partir de ou no mês? Ah, tá, importante. A partir do quarto mês. Então, esse valor aqui, ele só vai ocorrer no quinto mês, tá? Quando eu falo a partir do, significa que ele não ocorre no mês. A gente tem que ter muita atenção nessas nuances. Eu gosto muito de usar eu fazendo uma atrapalhada aqui. Eu queria formatar como moeda e fui lá pro botão de... esqueci, né? De juntar células, né? Que eu não lembrei aqui agora. Então, aluguel, a gente já está com ele lançado. Muita atenção, a partir de a contar do mês seguinte. Algumas situações da nossa legislação têm essa previsão. Por exemplo, se eu chegar amanhã no Unileste e receber o meu aviso prévio, for trabalhado, eles vão pegar a legislação dos professores e vão ver qual o período de aviso prévio que eles vão me dar. Se falar assim, não, eu não quero o Fernando aqui dentro, eles vão então me indenizar. E aí, indenizando ou não, né, quando se termina o contrato de trabalho, eu tenho 10 dias a contar da data do aviso. Mesma situação, a data do aviso não conta, eu começo a contar no próximo dia. O aluguel aqui foi a mesma coisa. Vamos ver outros itens que a gente tem aqui. Valor do aluguel, então, morto. Azolim nele. Outras despesas administrativas, nós temos aqui 1.400 para os 3 primeiros meses e 1.700 conto para os outros 3 meses. Então, 1.400 para os 3 primeiros e 1.700 conto para os 3 últimos. Beleza. Vamos formatar como moeda. Já ia mesclar, lembrei o nome do treco aqui, é mesclar, né? Outros pagamentos, vamos ver se vai ter alguma utilidade ou se eu coloquei aqui só para encher linguiça, tá bom? Vamos lá. Aqui então, morto também. De acordo com o setor financeiro, o saldo inicial de caixa é de 26.500. A partir do segundo mês da série, ou seja, somente no terceiro mês, vai pagar um empréstimo bancário de R$ 1.200 cada parcela. Com base nessas informações, elabore o fluxo de caixa da companhia GPC. Tá? Então agora as informações são só para a gente finalizar. A partir do segundo mês, ou seja, a partir do terceiro mês em diante, né, contando inclusive o terceiro, nós vamos pagar um empréstimo bancário. Então, por isso que tem aqui um empréstimo 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Vamos lá. Formatação de moeda. Bonitinho. Aqui a gente não vai precisar, porque não tem nenhum lançamento ali. E eu coloco lá também o saldo inicial, né? O saldo inicial foi de quanto? 26.000. Vamos conferir? 26.500. Beleza, hein? Isso não dá pra nada numa empresa, gente. É um absurdo um treco desse, tá? Vamos já formatar aqui
para já ficar tudo como moeda. Pronto, agora é só totalizar esse caixa nosso e fazer a apuração. Vamos pegar aqui o total das nossas saídas, né? Vamos somar. A nossa soma vai ser a partir daqui dos impostos. Fechando. Ok? 8.700, moeda nele. E aqui. Beleza? Totalizou tudo. Vão agora fazer as operações para apurar o resultado do nosso caixa, tá bom? Vamos dar uma esticadinha aqui, só para poder conseguir encaixar tudo. Vocês vão observar que a operação do fluxo de caixa é muito simples mesmo. É muito simples. Registrei as movimentações, as minhas entradas e as minhas saídas. Encontrei esses totais, olha. Total das minhas saídas. Vamos dar um negrito nesse camarada, para ficar mais chamativo. Total das minhas entradas, vamos dar também um negrito nesse camarada, para ficar mais chamativo. E eu tenho o saldo inicial. Beleza. É o dinheiro que eu comecei o período para fazer minha movimentação. Mas eu, para poder fazer qualquer apuração aqui, eu tenho que encontrar o resultado de caixa. E aqui eu já indico para vocês, entrada menos saída. Vou então fazer isso aqui. Entrada menos saída. Vocês vão ver que vai ficar negativo. Vamos fazer uma formatação diferente aqui, para esse camarada me dar uma amostra visual mais específica, se ele ficar negativo, tá? Vamos escolher aqui uma formatação legal. Esse aqui. Ah lá. Ups. Eu queria com um parênteses. E esqueci de colocar o parênteses. Vamos lá. É aqui em cima que a gente vai colocar o parênteses. E fechar ele aqui. Ok. Ah lá. Ele já vai me mostrar de uma maneira bem nítida, né? Bem clara, que esse resultado é negativo. Bom, vamos agora ver como é que vai estar o nosso caixa, né? Saldo inicial mais o resultado, que está negativo, ele vai reduzir, né? Se eu peguei um valor e tirei dele um valor negativo, me sobrou menos ainda. Beleza. Esse camarada que nós encontramos aqui, esse 24.500, ele vem para o saldo inicial do próximo período. Saldo final de um período é o saldo inicial do próximo período. O resultado de caixa, ele vai sempre pegar entrada menos saída, por isso que eu negritei lá, que fica mais fácil da gente estar apurando. Então, esses são os meus resultados de caixa mensal. Observem que o único negativo foi o primeiro, tá? Eu vou, então, puxar isso aqui, porque eu tenho saldo inicial mais resultado, que é igual a saldo final. Olha lá, somei os dois. Já vou puxar direto, porque saldo final de um mês é o nosso saldo inicial do próximo. Já vou fazer isso para todos eles. E vocês vão ver que o nosso fluxo de caixa já está morto, tá bom? Então, lembrando, registrei todas as movimentações, aqui eu fiz o expurgo daquela situação que a gente tinha de falta de informação, um equívoco, né, como diria aquele camarada esquisito que eles jogam lá no Facebook, né, houve um equívoco da minha parte, e aí a gente vai estar usando ele aqui. Eu já corrigi, informei, esse exercício, essa atividade, ela não vale ponto, ela não vale ponto para vocês, ela é mais só para poder vocês conhecerem, né? E quem, eu nunca fiz fluxo de caixa, Fernando, do que eu acho difícil, nessa altura do campeonato, eu não lembro como é que faz o fluxo de caixa, aqui está mostrado que é uma coisa simples,
né? Eu ia falar tirar doce de criança, mas criança não é fácil tirar o doce. De gordinho, muito menos, né? Mas vamos dizer assim, mas é fácil igual tirar doce de um camarada que tem diabetes, que ele não pode comer doce. Então ele tem que entregar na marra. Fluxo de caixa, muito fácil da gente fazer, tá bom? Então fiz isso, registrei todas as movimentações, apurei o saldo das entradas, observei as regras de recebimento, aqui 50% no mesmo mês, 30% com 30 dias, 30%, né? 20% com 60 dias. Fiz a mesma coisa, eu mostrei aqui com o tingimento das células, para poder ficar fácil vocês saberem de onde que veio cada um. Encontrei o total das entradas, não peguei essa primeira linha, que ela só serviu de base para eu apurar determinados valores que são baseados na receita. Totalizei as saídas, observei as regras com relação à incidência de valores diferenciados em cada mês, tá? E agora nós vamos fechar esse bicho. E o valor desse caixa nosso, ao final do ano, saiu de 26.500 e foi para 31.090. Vocês então estão aptos a fazer qualquer registro de caixa. É só ter atenção no que está o enunciado para poder vocês fazerem o registro da maneira correta, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui agora, e daqui a pouco eu vou mandar o vídeo para explicar acerca daquela atividade individual que eu coloquei no AVA para vocês, tá? O que eu estou gostando de ver é que vocês mesmos estão me cobrando para poder resolver essa atividade de uma vez, talvez na ânsia de ficar livre, né? Mas eu acredito que é mais interesse mesmo. Então vamos lá, encerrando, e daqui a pouco eu volto com o próximo, tá bom? Então não percam cenas dos próximos capítulos para nós, beleza? Então falou, gente, deixa eu encerrar esse treco aqui. Eu não lembro qual que é a tecla que a gente vai fazer o encerramento. Meleca, não lembro. Ai, vamos lá. Aqui apareceu.